1935. Costa de Suffolk, Inglaterra. O vento sopra sobre o campo úmido de Orford Ness, onde antenas metálicas se erguem como sentinelas mudas diante do mar cinzento. O ar cheira a ozônio e querosene, misturado ao som grave de um gerador que pulsa no abrigo de concreto. Lá dentro, um homem franzino, de cabelos revoltos e olhar inquieto, observa osciloscópios verdes piscando em intervalos irregulares. Seu nome é Robert Watson Watt, um engenheiro elétrico que até pouco tempo era visto apenas como um teórico excêntrico. Mas algo naquela manhã o perturba. Uma série de ecos surgindo na tela, vindos do nada. Sombras no ar, reflexos sem origem aparente. Ele se pergunta se o equipamento está com defeito. Porém, ao ajustar a frequência, percebe algo impossível. Os ecos se movem. E se movem como aeronaves. Um calafrio percorre sua espinha. Estamos vendo o invisível, murmura, sem saber que naquele instante acabava de abrir os olhos de uma nação inteira para uma nova forma de guerra. O ruído metálico que vibra nos cabos não é apenas interferência, é o som de um futuro prestes a nascer. Eles achavam que testavam rádio. Na verdade, testemunhavam o nascimento do radar. A década de 1930 estava mergulhada em uma tensão que ninguém ousava nomear. Hitler reerguia a Luftwaffe, enquanto Mussolini sonhava com um império. A Europa ouvia o som distante de motores que ainda não haviam cruzado o Canal da Mancha, mas já ameaçavam o sono britânico. O Ministério do Ar buscava respostas, e entre elas surgiam ideias tão absurdas que pareciam saídas de ficção científica. Um raio da morte, diziam alguns, capaz de incinerar aviões inimigos a quilômetros de distância. Robert Watson Watt recebeu essa proposta com um misto de fascínio e ironia. Ele sabia que concentrar energia suficiente para isso era impossível. Mas e se o problema não fosse destruir, e sim ver? O metal das aeronaves poderia refletir ondas de rádio, formando ecos. Medindo o tempo de retorno, seria possível calcular distância. Era uma ideia simples, mas perigosa demais para ser ignorada. O governo autorizou testes secretos. Nada de raios mortais. O projeto, sem nome e sem publicidade, seria conduzido por uma pequena equipe de engenheiros e técnicos civis. O metal usado nas antenas vinha de contratos que oficialmente nunca existiram. Ninguém imaginava que aquele fracasso aparente carregava o germe da vitória. Foi numa manhã fria de fevereiro de 1935 que o primeiro teste de campo começou. Um bombardeiro, Handley Page Hayford, voava em círculos a 2.500 metros, enquanto no solo, Watson Watt e seu assistente Arnold Wilkins calibravam os transmissores. O vento fazia o mastro vibrar como uma harpa metálica e o som elétrico cortava o ar. O protótipo tremia tanto que o chão parecia respirar. De repente, um pulso retornou, um brilho no osciloscópio. Depois outro e mais outro. O avião estava sendo detectado. O impossível se tornava visível. Mas os equipamentos eram instáveis, as medições erráticas. Cada ruído, cada faísca, parecia um erro à beira do colapso. É falha? Ou um novo tipo de força tentando nascer? Perguntou Wilkins, quase sem fôlego. As antenas chiavam, o ruído aumentava. Por um instante, tudo ficou escuro. Depois, silêncio. E então, uma linha luminosa cruzou o visor. Aquele lampejo significava apenas uma coisa. O radar havia funcionado. Não como arma, mas como olho. Foi em uma madrugada solitária que Watson Watt percebeu o verdadeiro potencial daquilo. Enquanto todos dormiam, ele analisava gráficos e registros, tentando compreender por que alguns sinais retornavam com mais intensidade que outros. Então percebeu. Não era apenas o tamanho da aeronave, mas o ângulo, a velocidade, a umidade do ar. Cada fator alterava a resposta das ondas. O radar não via o inimigo, ele o interpretava. Era como decifrar uma língua nova, feita de ecos e silêncios. O impossível começava a fazer sentido. O engenheiro entendeu que aquele sistema não seria apenas um detector,
mas uma rede de vigilância invisível, costurando o céu da Grã-Bretanha com fios de rádio. E assim, na penumbra de um laboratório esquecido, nascia o embrião do sistema Chain Home, o escudo que um dia salvaria a Europa. O silêncio do laboratório parecia ouvir antes de responder. Em pouco tempo, a ideia se transformou em infraestrutura. Torres metálicas surgiam ao longo da costa, conectadas por cabos subterrâneos, transformando campos rurais em centros de escuta invisíveis. A fuselagem cortava o ar como uma lâmina de fogo silenciosa. Agora, cada aeronave inimiga que se aproximava da Inglaterra seria vista antes mesmo de ser ouvida. Mas o sucesso trazia desconfiança. Havia oficiais que achavam o projeto uma fantasia, um gasto inútil. Nenhum piloto será guiado por fantasmas elétricos, diziam. Ainda assim, as torres cresciam e o código do segredo se mantinha. Cada estação tinha um número, e entre eles havia um, 5B, que guardava dados que nem mesmo o alto comando compreendia. Até hoje, ninguém sabe o que significava aquele número, mas era lá que as primeiras provas da eficácia do sistema foram registradas. O radar estava mudando o jogo, e ninguém fora do círculo restrito sabia disso. Aliás, de que cidade você está assistindo esse vídeo? É incrível ver até onde essas histórias ecoam. Comenta aí, quero te ler depois. Enquanto isso, o projeto avançava. Em 1939, o mundo mergulhou na guerra. Os céus da Europa se encheram de motores e fumaça, e o som das sirenes se tornou parte da rotina britânica. Mas algo naqueles relatórios não fazia sentido. As defesas de Londres pareciam sempre prontas. Os esquadrões britânicos interceptavam bombardeiros alemães com uma precisão impossível. Os alemães não compreendiam como seus ataques eram antecipados. O segredo era o radar. O Chain Home permitia rastrear formações inimigas a até 160 quilômetros de distância, tempo suficiente para caças Spitfire e Hurricane decolarem e encontrarem o inimigo antes que ele visse o solo. Era como se o próprio céu tivesse olhos. As sombras não eram mais um abrigo, eram uma armadilha. Cada onda refletida era um aviso, cada eco uma vida salva. E então veio a doutrina do poder. O radar não era apenas uma ferramenta, era uma filosofia. Ele ensinava que a vitória não dependia da força, mas da percepção. A linha entre coragem e loucura é mais fina do que o alumínio que moldamos, dizia Watson Watt anos depois, já reconhecido como o pai de uma nova ciência. Sua invenção redefiniu o conceito de defesa. Pela primeira vez, a humanidade percebia que o verdadeiro domínio não estava em destruir, mas em antecipar. E essa lição ecoou além da guerra. O radar abriu caminho para a meteorologia moderna, para a aviação civil, para a exploração espacial. Tudo começou com um erro elétrico, com um eco que não deveria existir. O poder não nasce da força, mas da persistência em entender o impossível. Enquanto os tanques rugiam na França e as bombas caíam sobre Londres, o verdadeiro campo de batalha estava nas frequências invisíveis do ar. Quando a guerra terminou, o radar havia se tornado o símbolo silencioso da vitória britânica. Nenhum tiro foi disparado por ele, e ainda assim salvou mais vidas do que qualquer arma. Watson Watt, discreto, recusou condecorações por um tempo. Dizia que a glória devia pertencer à ciência, não ao homem. Mas sua criação mudou o destino da história. O trovão falou. E mesmo silenciado, ainda ecoa no céu da história. O radar que enxergava o invisível não apenas venceu uma guerra. Ele ensinou a humanidade a enxergar o que antes não existia. Você acredita que o acaso pode realmente mudar o destino do mundo? Se essa história te prendeu até aqui, inscreva-se no Sombras do Front. Todo dia, novas sombras revelam a luz por trás da história.